Olá a todos, nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a Frei Fabiana de Cristo, aos Espíritos amigos por mais esse encontro, sempre vibrando por todas as famílias da Terra, vibrando pelos nossos lares, vibrando por todos os doentes do corpo e da alma, pelos médicos, enfermeiros, pelos desencarnados, pelos que estão nas ruas, nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, por todos aqueles que nesse momento estão ou se sentem sozinhos. Que luz se faça na terra, que luz se faça dentro de cada um de nós. Nós hoje iniciamos alguns comentários sobre a questão do egoísmo e do orgulho, e provavelmente isso a gente se mantenha ao longo aí da próxima semana também, já que é um tema bastante relevante, né? Abordado ali no Evangelho, abordado no Livro dos Espíritos e em tantas outras obras. E por quê? Porque o próprio Livro dos Espíritos nos diz, né, que o egoísmo ele é a fonte de todos os vícios, da mesma maneira que a caridade é a fonte ali de todas as virtudes, né? Então, destruir um, desenvolver o outro, né? Destruir o egoísmo, desenvolver a caridade. Esse deve ser o objetivo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar sua felicidade aqui na Terra e futuramente no mundo espiritual. Então, de fato, ele é a origem de todos os males, ele é a origem de todos os vícios também, não é? No Evangelho ele diz sobre os homens da ciência e da cultura que, segundo o mundo, geralmente têm uma opinião tão elevada de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como desprezíveis para merecer a sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos em suas vaidades, não podem elevar-se até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo e a todos os leva a negar forçosamente o que, estando acima deles, poderia rebaixá-los e negar até mesmo a divindade. Consideram sua inteligência como se fosse a medida da inteligência universal e, julgando aptos a entender tudo, não creem na possibilidade daquilo que não entendem. E quando opinam sobre alguma coisa, consideram seus julgamentos como definitivos e inapeláveis, ou seja, indiscutíveis. Então, esse pequeno trecho do Evangelho nos leva a pensar de que o homem orgulhoso, ele se considera acima daquilo que ele realmente é, né? Ele tem uma alta imagem em que ele se compara com muitos e ele se acha ali com capacidades, com entendimento, com a superioridade frente àqueles aos quais ele se compara. E aí entra um ponto importante na questão para a compreensão do orgulho e da vaidade. Porque se eu não me vejo como eu sou, se eu me considero superior aos outros, fica difícil eu me enxergar, me analisar, me estudar e perceber de que eu não sou superior aos outros, né? Como o Frei Fabiano diz, e a gente sempre lembra, ele diz que o que há de melhor em mim é a centelha divina. O que há de melhor em todos os homens é a centelha divina. Eu não tenho, portanto, qualquer motivo para me sentir melhor ou pior do que qualquer criatura. Nada pode justificar o orgulho ou o desprezo. Então, quando ele sabiamente diz que eu não sou nem melhor nem pior do que ninguém, isso parece simples, mas isso é bastante profundo, né? Porque esse sim é um olhar ali voltado para si mesmo. Então esse é um exercício gigantesco que nós temos ali ao longo da vida, desse autoconhecimento. E nós devemos pedir muito a Deus, né? Essa lucidez, né? Ou seja, perceber as coisas como elas são, me perceber como eu sou, né? Então esse olhar ali muito profundo, muito honesto, muito sincero, desarmado, para que eu então, em dado momento, eu chegue a esse ponto, a essa conclusão, de que eu não sou
nem melhor, nem pior do que ninguém. E o livro Obras Póstumas, Kardec também fala sobre isso, né? Ele diz ali que o egoísmo ele tem a sua origem no orgulho, né? E que o egoísmo e o orgulho, eles têm origem no sentimento natural, que é o instinto de conservação. Ele diz: todos os instintos têm a sua razão de ser e utilidade, pois que Deus não faz coisa inútil, Deus não criou o mal. É o homem que produz por abuso dos dons divinos em virtude do livre-arbítrio. Esse sentimento, um instinto contido em justos limites, é bom em si. A sua exageração é que o torna mau e pernicioso. O mesmo acontece com as paixões que o homem dizia do seu fim providencial. Deus não criou o homem egoísta e orgulhoso, mas simples e ignorante. Foi o homem que, ao malversar o instinto que Deus lhe deu para a própria conservação, se tornou egoísta e orgulhoso. Então nós sabemos que o instinto de conservação ele é extremamente importante para o homem. É isso que faz ali que nós busquemos proteger a nossa vida, a vida das pessoas. Mas depois do instinto de conservação, nós fomos tendo ao longo da história ali da humanidade o desenvolvimento da inteligência, o desenvolvimento do sentimento. Então, quando esse instinto de conservação, ele é como ele diz aqui, ele é exagerado, ele extrapola, nós começamos a defender ali com unhas e dentes, não só a nossa própria sobrevivência, mas nós começamos a defender com unhas e dentes tudo aquilo que de uma maneira possa nos contrariar, tudo aquilo que de alguma maneira possa ali tirar as nossas expectativas, os nossos sonhos, aquilo que hoje nós almejamos. Então aí sim entra de uma maneira nociva o egoísmo e o orgulho. E se a gente pensar, nós somos educados para vencer na vida, para termos sucesso, para termos projeção. Quantas escolas, a grande maioria, preparam os alunos para isso, para que eles sejam alunos bem-sucedidos na vida. Mas nós não somos educados muitas vezes para a solidariedade, para perdoar, para a humildade. E muitas vezes até o mundo não só condena, mas ridiculariza as pessoas, que elas são simples, que elas são humildes, elas são taxadas como bobas, como submissas, como covardes até. E nós nos esquecemos que quantas vezes para ali ter o silêncio numa situação difícil, ou para ter ali o anonimato onde poderíamos nos projetar, isso exige muita coragem, isso exige muita maturidade, isso exige muito esforço, já que de um lado nós temos essa torrente de influências que nos levam, desse instinto de conservação exagerado a pensarmos no nosso bem, a pensarmos no nosso sucesso, na nossa projeção, na nossa valorização. Então, essa humildade que não significa submissão, essa humildade que não significa se anular, mas que significa ali a simplicidade, voltando uma vez mais ao conceito de Frei Fabiano, de não se achar, nem mais, nem menos do que ninguém. Isso define essa simplicidade daquele que tem muita dignidade, porque ele é o que ele é, ele não tem essa preocupação o tempo todo de ficar ali se defendendo, de preservando ali a sua imagem, de querendo ali o destaque, de querendo o reconhecimento. Então, muitas vezes buscamos isso por esse orgulho, por essa verdade que todos nós temos, em maior ou menor proporção, naturalmente. Tem aqueles que já caminharam um pouco mais, mas de maneira geral, ainda é uma dificuldade que todos nós trazemos. E um ponto que nos ajuda a percebermos isso
é aquilo que já foi comentado em relação à alegria que nós sentimos ou não pela alegria dos outros, né? Ou a tristeza que sentimos ou não pela tristeza dos outros. Quando alguém chega até nós e relata ali um fato grave, uma tragédia, uma mãe que fala ali de um filho, de um desencarne ou de uma doença grave, de um acidente, aquilo de uma maneira muito mais fácil nos sensibiliza, nós nos solidarizamos ali com aquela pessoa, sobretudo se aquela pessoa ou aquele filho, aquela pessoa tem a nossa idade, se aquela criança tem a idade de um dos nossos filhos. Parece que muito rapidamente nós somos solidários àquilo. Mas se alguém vem ali nos contar uma alegria, uma conquista, né, nós temos muito mais dificuldades em nos alegrarmos também do que na tristeza. Porque às vezes falamos até, poxa, que bom, parabéns, né? Mas lá no fundo, quantas vezes pensamos, por que não eu? Né? Por que não com o meu filho? Por que não com a minha família? Porque parece que as coisas para algumas pessoas são tão fáceis, para mim são tão difíceis. Né? Então, esse fato da facilidade que temos de sermos solidários na dor e pouco solidários na alegria do outro, isso é um indicativo ainda da nossa luta, do caminho que nós temos que percorrer para desejarmos de fato ali o bem do outro, para nos alegrarmos com as alegrias do outro, mais do que isso, para contribuirmos, né, para sermos co-participantes da alegria ali do outro. Então é um exercício, é uma caminhada que todos nós temos ali que percorrer. Né? Outro ponto que nos ajuda a percebermos essa dificuldade do egoísmo, do orgulho, é com a quantidade de vezes ou com a frequência em que nós nos sentimos melindrados, magoados, decepcionados com os outros. Porque a partir do momento em que nós, de fato, também cultivarmos essa simplicidade, essa humildade, nós vamos compreender melhor ali como as pessoas são no momento que elas estão. O que não significa concordarmos com as atitudes do outro, né? Não significa apoiá-las em atitudes que sabemos que podem não ser corretas, mas significa não criarmos ali uma expectativa tão grande, compreendermos ali que os outros falham, assim como nós falhamos, e também significa que nós vamos simbolicamente termos o quê? Baixado ali as nossas armas, né? Não ficar o tempo todo ali protegendo o nosso território, não ficar ali o tempo todo na defensiva, armados, né? Tantas situações que nem ouvimos aquilo que as pessoas têm a dizer, né? Porque ou rebatemos prontamente, ou se deixamos a pessoa falar, o nosso pensamento já está ali, preparando respostas. E quantas vezes o outro fala algumas coisas que é muito mais um desabafo, que é muito mais ali um momento de descontrole, ou dizem coisas muito mais por uma carência que eles têm, né, por uma insegurança que eles têm em relação ao mundo e que precisam de alguma maneira de uma autoafirmação, né? Mas que ali, quantas vezes agimos mais como crianças espirituais do que propriamente como pessoas que buscam de fato ali o respeito, né? Então, são pequenos pontos ali para analisarmos, né? Para percebermos que temos sim sentimentos nobres, temos sim sentimentos de solidariedade, temos sim os nossos impulsos de caridade, né? Mas ainda trazemos todos nós, em maior ou menor grau, esses sentimentos ali do orgulho, do egoísmo. Por isso é que o Evangelho aborda essa questão, o Livro dos Espíritos aborda e tantas outras, né? Justamente não para uma condenação, mas para que nós possamos refletir de uma maneira mais profunda, mais honesta, né?
para percebermos em nós também o egoísmo e orgulho que, como o Livro dos Espíritos diz, é a fonte de todos os vícios, que acabam muitas vezes sufocando também as qualidades que nós trazemos, né? E o Livro dos Espíritos, Obras Póstumas, diz que os homens não podem ser felizes enquanto não viverem em paz. Isso é, enquanto não forem animados pelos sentimentos de benevolência, de indulgência, de condescendência recíprocas, e enquanto procurarem esmagar uns aos outros. A caridade e a fraternidade resumem todas as condições e deveres sociais, mas elas reclamam, né? Elas pedem abnegação. Em outro momento ele fala de tantas pessoas ali que sim, que trazem já estão cultivando, né, essa humildade, essa fraternidade, né? Ele diz, não há exemplos, ele nos pergunta, de pessoas dotadas de natureza generosa, em que o sentimento do amor ao próximo, da igualdade, do devotamento e da abnegação parece inato, né? Aquelas pessoas sim, que elas são muito solidárias e muitas vezes elas passam pela nossa vida de uma maneira silenciosa, discreta, né? Que elas não procuram ali a valorização daquilo que elas fazem, sem ruído, né? Passam ali no anonimato ou no semi-anonimato. E nós devemos nos espelhar nessas pessoas, né? Que, como foi dito anteriormente, o mundo, ele não aplaude, o mundo às vezes pouco sabe da atitude dessas pessoas, mas elas estão ali silenciosas, não cobram reconhecimento, não ficam ali divulgando a todo tempo as suas ações, as suas atitudes, porque para elas o prazer maior é de fazer ali, né? É de alimentar, de dar vazão a esses pensamentos de amparo, de compreensão, de solidariedade, né? Isso para elas já basta, né? E elas então o fazem, muitas vezes sem que ninguém o saiba, né? E ele diz que o essencial é fazer que essa exceção, né, passe a ser a regra. E para isso incumbe destruir as causas produtoras do mal. A principal, evidentemente, é a falsa ideia de que o homem faz da sua natureza, do seu passado, do seu futuro. Ele não sabe de onde vem, ele julga-se mais do que é. Não sabendo para onde vai, ele concentra todos os seus pensamentos na vida terrestre. Ou seja, não sabendo de onde vem nem para onde vai, ele se preocupa única e exclusivamente com essa vida atual. E por isso ele tem tanta preocupação de que tem que fazer tudo aqui, de ter que ter sucesso já, né? E curioso, mesmo que nós tenhamos essa visão mais ampla das múltiplas existências, nós ainda incorremos nisso, né? Nós sabemos que temos aí o nosso passado, com as suas virtudes e com seus erros também. Sabemos que teremos aí existências infinitas, né? Que somos seres eternos. No entanto, mesmo com esse conhecimento, quantas vezes nós agimos como se tudo tivesse que ser ali de imediato, né? Então fica aí alguns pequenos pontos para a nossa reflexão, e na semana que vem nós continuamos ainda com esse tema. Que Deus nos ampare, nos fortaleça hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos, espero que todos estejam bem, que se encontrem em paz, rogando o amparo e assistência de Deus e Jesus para mais esse encontro.
Hoje nós vamos falar sobre a história de Joana de Cusa. Joana era uma dama da sociedade de Cafarnaum e ela era uma das seguidoras de Jesus. O livro de Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, livro Boa Nova, traz o relato de um encontro de Joana com Jesus, de um dos encontros de Joana com Jesus, onde ela relata ali uma situação íntima que a deixava ali de uma certa forma angustiada, e Jesus não só a aconselha, mas também ele faz um pedido a ela no final desse encontro. E esse pedido serviu como bandeira, como inspiração de Joana nos momentos mais difíceis de sua encarnação. Essa história se passa, além do encontro com Jesus, com outros momentos da vida de Joana, onde a fé dela foi testada, sua coragem, e ela usou ali sempre esse questionamento, esse pedido de Jesus a ela. Evidentemente, as suas provas foram necessárias para a sua evolução e ela foi firme. Vamos ver a mensagem. Joana de Cusa. Entre a multidão que invariavelmente acompanhava a Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa, esposa de Cusa, intendente de Antipas, na cidade onde se conjugavam interesses vitais de comerciantes e de pescadores. Joana possuía verdadeira fé. Entretanto, não conseguia forrar-se às amarguras domésticas, porque seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do Evangelho. Considerando seus dissabores íntimos, a nobre dama procurou o Messias, numa ocasião em que ele descansava em casa de Simão, na casa de Pedro, e lhe expôs a longa série de suas contrariedades e padecimentos. O esposo não tolerava a doutrina do mestre. Alto funcionário de Herodes, em perene contato com os representantes do império, repartia suas preferências religiosas, ora com os interesses da comunidade judaica, ora com os deuses romanos, o que lhe permitia viver em tranquilidade fácil e rendosa. Joana confessou ao mestre os seus temores, suas lutas e desgostos no ambiente doméstico, expondo suas amarguras em face das divergências religiosas existentes entre ela e o companheiro. Então, é uma situação que pode acontecer nos dias de hoje, né? O nosso esposo, nossa esposa não comungar da mesma fé. Vamos ver o que Jesus aconselha a Joana a fazer nesse caso. Após ouvir-lhe a longa exposição, Jesus lhe ponderou: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens, a fé raciocinada, o amor. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Agradece ao Pai o haver te julgado digna do bom trabalho desde agora. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não fosse para isso uma razão justa. Nada é por acaso. São ligações que provavelmente ela tinha do passado. Ela estava com ele na circunstância certa, no momento certo.
Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Fala-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas dos abrolhos, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Então, Jesus estava mostrando a ela que ela tinha que ter para o Cusa, né, seu marido, um amor fraternal, sem julgar, olhá-lo como um doente. A prática do não julgamento, né, da paciência. Joana deixava entrever no brilho suave dos olhos a íntima satisfação que aqueles esclarecimentos lhe causavam, mas, patenteando todo o seu estado da alma, interrogou: Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para um entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando o meu esposo para o céu e para o vosso reino? O Cristo sorriu serenamente e retrucou: quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai, ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Quanto à imposição das ideias, continuou Jesus, acentuando a importância de suas palavras, por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com um raio conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Então Deus não extermina, Ele nos transforma. É todo um processo que temos que vivenciar, da transformação, da aquisição. Aquele que semeou um mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus apenas com uma lágrima. O pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu, nos grandes princípios da redenção. Sê fiel a Deus, amando teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, esforça-te também no silêncio e, quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Às vezes a gente precisa calar, praticar o silêncio, não revidar, só se colocar quando realmente for oportuno, né? Quando tivermos o equilíbrio necessário para falar. Volta ao lar e ama o teu companheiro Volta ao lar e ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos, para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Joana de Cusa experimentava um brando alívio no coração, enviando a Jesus um olhar de carinhoso agradecimento. Ainda lhe ouviu as últimas palavras: vai, filha, sê fiel. Esse foi o pedido que Jesus fez a ela. E aí, na narrativa de Humberto de Campos, nós vamos encontrar um segundo período da vida de Joana. Desde esse dia memorável para a sua existência, a mulher de Cusa experimentou na alma a claridade constante de uma resignação sempre pronta ao bom trabalho e sempre ativa para a compreensão de Deus. Como se o ensinamento do mestre estivesse agora gravado indelevelmente em sua alma, considerou que antes de ser esposa na terra, já era filha daquele pai que, do céu, lhe conhecia
a generosidade e os sacrifícios. Seu espírito divisou em todos os labores uma luz sagrada e oculta. Procurou esquecer todas as características inferiores do companheiro para observar somente o que possuía ele de bom, desenvolvendo, nas menores oportunidades, o embrião vacilante de suas virtudes eternas. Então, ela mudou o olhar, um exercício, de paciência, e a vida fica mais leve, sem brigas, sem guerras, respeitando a vontade daquele que conosco convive, o seu tempo de amadurecimento. Mais tarde, o céu lhe enviou um filhinho que veio duplicar os seus trabalhos. Ela, porém, sem olvidar as recomendações de fidelidade que Jesus lhe havia feito, transformava suas dores num hino de triunfo silencioso em cada dia. Os anos passaram e o esforço perseverante lhe multiplicou os bens da fé na marcha laboriosa do conhecimento e da vida. As perseguições políticas desabaram sobre a existência do seu companheiro. Joana, contudo, se mantinha firme. Torturado pelas ideias odiosas de vingança, pelas dívidas insolváveis, pelas vaidades feridas, pelas moléstias que lhe verminaram o corpo, o ex-intendente de Antipas voltou ao plano espiritual numa noite de sombras tempestuosas. Sua esposa, todavia, suportou os dissabores mais amargos, fiel aos seus ideais divinos, edificados na confiança sincera. Primida pelas necessidades mais duras, a nobre dama de Carfanaum procurou trabalho para se manter com o filhinho que Deus lhe confiara. Então, ela tinha uma vida como uma dama, ela tinha seus empregados, ela tinha uma vida confortável ao lado do intendente. E com a sua derrocata política e com sua morte, ela teve que mudar, A vida dela mudou drasticamente. Algumas amigas lhe chamaram a atenção, tomadas de respeito humano, porque ela teve que trabalhar, Joana, no entanto, buscou esclarecê-las, alegando que Jesus igualmente havia trabalhado, calejando as mãos nos serrotes da modesta carpintaria, e que, submetendo-se ela a uma situação de subalternidade no mundo, se dedicara primeiramente ao Cristo, de quem se havia feito escrava devotada. O trabalho não é motivo de vergonha. Cheia de alegria sincera, a viúva de Cusa esqueceu o conforto da nobreza material. Dedicou-se aos filhos de outras mães, ocupando-se com os mais subalternos afazeres domésticos para que seu filhinho tivesse pão. Olha que revés que a vida dela sofreu, mas ela não se deixou abater. Ela foi firme. Mais tarde, quando a neve das experiências do mundo lhe alvejou os primeiros anéis da fronte, uma galera romana a conduzia em seu bojo, na qualidade de serva humilde. Então ela passou de dama nobre a uma simples serva, sempre servindo, sempre trabalhando. E por fim, é relatado o momento aqui final de sua encarnação, onde mais uma vez ela é confrontada numa situação muito difícil, muito dolorosa. No ano 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, vamos encontrar, num dos espetáculos sucessivos do circo, uma velha discípula do Senhor, amarrada ao poste do martírio, ao lado de um homem novo, que era seu filho. Ante o vozerio do povo, foram ordenadas as primeiras flagelações. Abjura, exclama um executor das ordens imperiais, de olhar cruel e sombrio. Abjurar significa renunciar publicamente e ou solenemente a uma crença religiosa. Então, os cristãos, os perseguidos, eles eram capturados e ali amarrados, submetidos a torturas, a serem devorados pelas feras em espetáculos.
E eles eram ali questionados ali nos momentos finais, né? Então estavam falando para ela abjurar, para ela renunciar à fé dela, à crença dela no Cristo. A antiga discípula do Senhor contempla o céu, sem uma palavra de negação ou de queixa. Então ela estava ali completamente resignada. Então o açoite vibra sobre o rapaz seminu, que exclama entre lágrimas: repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nos perdemos? Abjura por mim, que sou teu filho. Esse pedido, né, do filho a uma mãe, dilacerou o coração de Joana. Ela que enfrentou todas essas dificuldades ao longo da vida dela, sempre com uma fé firme, né, imbatível, inabalável. Nesse momento, o coração da mãe fica ali pequeno frente ao pedido do seu filho amado. Pela primeira vez, dos olhos da Marte corre a fonte abundante das lágrimas. As rogativas do filho são espadas de angústia que lhe retalham o coração. Abjura. Joana ouve aqueles gritos, recordando a existência inteira. O lar risonho e festivo, as horas de ventura, os desgostos domésticos, as emoções maternais, os fracassos do esposo, sua desesperação e sua morte, a viuvez, a desolação e as necessidades mais duras. Ela era uma mulher muito vigorosa, né? Em seguida, ante os apelos desesperados do filhinho, recordou que Maria também fora mãe, e vendo o seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Então ela busca ali a força em toda a existência dela, em tudo que ela passou de difícil, e ela se recorda de Maria para se inspirar naquele momento, para ela não fraquejar. E acima de todas as recordações, como a alegria suprema de sua vida, pareceu-lhe ouvir ainda o mestre na casa de Pedro, a lhe dizer: vai, filha, sê fiel. Então, possuída de força sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou a primeira vítima ensanguentada e, fixando no jovem um olhar profundo e inexprimível, na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. O sacrifício de Jesus ali do seu Calvário. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. A esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, os verdugos lhe incendiavam em derredor achas de lenha embebidas em resina inflamável. Em poucos instantes, as labaredas lamberam-lhe o corpo envelhecido. Joana de Cusa contemplou com serenidade a massa de povo que não lhe entendia o sacrifício. Os gemidos de dor lhe morriam abafados no peito opresso. Os algozes da mártir cercaram-lhe de impropérios a fogueira. O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um dos verdugos. A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, sentiu que a mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. Então, que esse exemplo dessa mulher toque os nossos corações, que nos momentos de dificuldades da vida nós possamos ser fiéis, possamos praticar o Evangelho, possamos ter a nossa confiança fortificada, que Jesus está do nosso lado
a nos amparar, a nos envolver. Tenhamos bom ânimo e muita coragem. Que assim seja, graças a Deus.